Fala, meu povo, boa noite de segunda-feira, ou espero que vocês estejam bem em qualquer outro momento também. Vou falar da demissão do Fernando Diniz do Cruzeiro e do que mais vem por aí. Em primeiro lugar, acho que é muito bom para o Fernando Diniz que ele dê uma pausa e que ele reveja alguns conceitos de jogo, jogo mesmo, de futebol e tal. E quem sou eu para falar isso? Eu não sou absolutamente ninguém, eu não tenho nenhum tipo de formação, nada. Só acho que quando a gente pega o que de fato o Fernando Diniz conseguiu fazer na carreira dele até aqui, ele tem um super ano de 2023, muito bom, o título da Libertadores, em 2022 já tinha ido bem, mas a gente vê que em alguns momentos específicos o Fernando Diniz conseguiu fazer um estilo de jogo que é bastante autoral, que é bastante diferente, dá certo. E que em muitos outros momentos, inclusive no próprio Fluminense, seleção brasileira, que ele pode escolher todos os jogadores do país, e no Cruzeiro foi muito, muito mal. Eu tive em Dortmund recentemente, para vocês verem assim, a influência do Fernando Diniz e como o que ele está fazendo realmente é diferente. Eu tive em Dortmund recentemente para fazer Borussia e Barcelona, e o Borussia Dortmund vai jogar contra o Fluminense, Mundial de Clubes. E eu fiz a típica pergunta para o treinador, o que ele sabe do Fluminense, como é que ele está vendo o adversário que ele vai ter daqui a 6 meses, para o público brasileiro, né, entender o que o adversário está achando. E o Nuri Sahin, que era então o técnico do Dortmund, porque esse também foi demitido, ele falou, do time atual eu não vi nada, mas no ano passado eu tinha visto alguma coisa, porque eles tinham um treinador que colocava muitos jogadores perto da bola e tal, para sair jogando e atrair o adversário por ali, achei muito interessante. Mas agora trocou o técnico e eu não vi nada, vou ver antes de jogar o Mundial. Nem vai, Nuri Sahin, perdeu a chance. Mas isso chama atenção, né? Como é que o Nuri Sahin, na época, ele era auxiliar do Edin Terzic no Dortmund e um futuro técnico de um grande clube europeu estava pegando referências do Fernando Diniz, estava estudando esse técnico. E se a gente olha fora do Brasil, eu moro em Barcelona, tem muito conteúdo realmente sobre tática que cita o Fernando Diniz, que analisa o Fernando Diniz, especialmente o Fluminense do Diniz, e é um técnico que está tentando fazer alguma coisa de diferente. E eu gosto muito de técnicos que tentam fazer alguma coisa de diferente, especialmente se for a partir da bola. Se o seu primeiro pensamento for como a gente vai atacar melhor e vai ser um time divertido de ver jogar, sou completamente a favor. A questão é que, tirando este momento do Fluminense, em algum momento do São Paulo e tal, os times do Fernando Diniz mais fazem sofrer do que não. Eu acharia que seria divertido no Cruzeiro, tá? Eu achava que depois que ele tinha encontrado um caminho no Fluminense, por mais que não tivesse dado certo em 2024 no Fluminense, que eu falei, bom, o Cruzeiro pode ganhar ou perder, mas o torcedor vai se divertir. Porque o Cruzeiro tem uma cultura de futebol bem jogado, de futebol técnico e de bola no chão. Eu cresci ouvindo que é rápido, rasteiro, igual o ataque do Cruzeiro. Então, assim, é um jogo que o torcedor se identifica. Eu falei, vai trazer um técnico que vai querer fazer o time jogar, que vai querer fazer o time jogar bem, tem bons jogadores para isso, e que pode até não ganhar, porque no final das contas, no Campeonato Brasileiro, 20 jogam, um ganha. Então, é bastante mais normal que perca. Mas é melhor perder fazendo alguns bons jogos e se divertindo do que perder sem fazer bons jogos e sem se divertir. Claro que o melhor de tudo é ganhar, e é para isso que você contrata um técnico, mas não ganhando, é bom que o caminho seja divertido pelo menos, e eu achava que seria. Não foi divertido no Cruzeiro, não foi divertido no Fluminense, há muito tempo não é divertido, em poucos momentos deu para divertir o futebol do Fernando Diniz. Então por isso eu acho que ele deveria repensar, não para mudar, não para virar um técnico que vai colocar 10 caras lá atrás, bola para um atacante grandão na frente, vamos ver o que vai acontecer. Não, acho que deve repensar para melhorar, buscar outras referências. Muitas vezes o jogo dele é muito arriscado para pouco benefício que gera, se toma um risco muito grande nas saídas de bola, nos deslocamentos muito grandes dos jogadores, de trocar jogadores de posição, da escolha de elenco de jogadores que ele pretende recuperar para pouco benefício que isso tudo gera. E muitas vezes os jogadores de base do Brasil, ou os jogadores do Brasil não fizeram base o suficiente para ter a capacidade que o Fernando Diniz exige no seu jogo, de entendimento e de toque de bola e de precisão e de finura nos passes, tanto na defesa como depois disso na criação das jogadas para conseguir pegar o adversário atraído e com campo para correr lá na frente. Então, como boa parte dos jogadores que fica no Brasil, porque acho que os bons que conseguem fazer isso acabam saindo, que ficam no Brasil não conseguem fazer isso, o jogo dele fica incompleto. As ideias até podem ser boas, mas eles têm que entender que ele só pode executar essas ideias uma vez que ele tem os jogadores. E quando ele teve todos os jogadores que ele pôde escolher na seleção brasileira, ele não conseguiu ir bem. A minha questão sobre passado esse parêntese sobre Fernando Diniz em si e a carreira dele e os benefícios ou não benefícios do jeito dele jogar, a passagem dele no Cruzeiro é muito ruim. São 17 jogos com 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. O time fez 14 gols em 17 jogos, gente. O Cruzeiro fez 2 gols só contra o Criciúma. Um
time do tamanho do Cruzeiro, que era um time que estava fazendo gols antes, não pode fazer 2 gols uma vez em 17 jogos. Eu nem estou contando os jogos de pré-temporada agora contra São Paulo e Atlético, só jogos oficiais. E tomou 20, uma média de mais de um gol tomado por jogo, que também é uma média muito alta. É indefensável o trabalho dele do Cruzeiro. Assim. É certo mandar o Fernando Diniz embora? É. Pelo que vinha jogando o Cruzeiro, pela falta de melhora, pelo que era desde o ano passado, é certo mandar embora. A minha questão é no que essa diretoria acredita. Para contratar um técnico como Fernando Diniz em reta final, não é um técnico para reta final. Contrata o Abel Braga para reta final, que ele vai dar um choque nos caras, alguma coisa assim e tal. O Celso Roth, sei lá, sabe, alguma coisa assim. Claro que estou exagerando. Mas assim, sabe, para reta final, para dar um choque nos caras, não é o Fernando Diniz. E agora, para início de trabalho, se você decidiu ficar com o Fernando Diniz, ainda que tenha decidido como decidiu, né? Aquela entrevista do Fernando Diniz em Caxias do Sul deixei isso bastante claro. Mas se você decidiu ficar com o Fernando Diniz, não é em 27 de janeiro que tem que mandar ele embora. Tem que mandar embora? Até acho que tem. A questão é a falta de certeza dessa diretoria, a falta de convicção dessa diretoria. Porque em janeiro o Fernando Diniz também não teve muito tempo para trabalhar. Foram poucos treinos, aí viaja para Orlando, aí joga com o Atlético num dia, aí depois joga contra Tombense no outro, joga um jogo com um time, outro jogo com outro time e tal. O time não está jogando bem, eu não sei se iria jogar bem, mas que a diretoria deveria saber quanto tempo a gente vai dar para o Fernando Diniz em 2025. Pô, 3 jogos? Se você mantém um técnico de um ano para o outro, depois de já ter visto ele em 14 partidas no ano passado, e depois mantém ele por 3 jogos, você não tem muita convicção naquele técnico. Se você acha que depois de 3 jogos, em 27 de janeiro, você já viu o suficiente da evolução e de tudo que esse time podia entregar com esse treinador, a ponto de que esse técnico não vai mais melhorar esse time, se você só precisou de 3 jogos para ver isso, você está precipitado, você está precipitando. Ou você já não acreditava antes e você está demitindo pelo ruído da torcida, que eu acho que é o mais normal que essa diretoria esteja fazendo. Tem ruído na arquibancada, a diretoria toma decisões. Eu acho que é isso que está acontecendo. Então, a minha questão não é tecnicamente demitir o Fernando Diniz, porque o trabalho é insustentável do ponto de vista de resultados. A única questão é, quem contrata e depois não tem resultados, também tem que ser cobrado. Então, se você contratou, se você manteve, depois se você demitiu depois de 3 jogos em 2025, esta pessoa que fez isso, e que eu imagino que seja o Alexandre Matos, também deve ser cobrada. Não é? É o que eu já falei outra vez. Se um diretor de empresa contrata funcionários e tem uma estratégia de como que aquela empresa vai se dar bem no mercado, e se não dá certo, esse diretor tem que ser cobrado depois, você tem que trocar o diretor, porque a empresa não está indo bem. Num clube de futebol tem que ser a mesma coisa. Então, pô, vai trocar o técnico, pode dar certo? Até pode dar certo, porque a aleatoriedade, fica jogando moeda para cima, uma hora vai cair cara. Pô, pode ser que uma hora caia cara e pare de cair coroa. Mas eu não percebo norte, planejamento e sentido no que a diretoria do Cruzeiro está fazendo. Demitir um técnico em 27 de janeiro mostra que você não acreditava nele, que você deu uma margem muito pequena para ele trabalhar em 2025. Eu acho que o Fernando Diniz não participou da montagem de elenco. Esse elenco é completamente montado pela diretoria do Cruzeiro. Não acho até que ele pode ter sido consultado, mas as contratações o Cruzeiro fez porque a diretoria achava que devia fazer, mas que ele não teve tempo para trabalhar. Que em 3 jogos em 27 de janeiro o técnico não extraiu tudo dos jogadores e que não está tudo na cabeça dos jogadores como deve ser feito, isso não está. Não está. Se você está tomando decisão baseada em 3 jogos de 2025, você está precipitando. Se você está tomando decisões baseadas também em 2024, não são depois de 3 jogos que você vai mandar embora. Se você mantém uma coisa, você assume que você manteve. Assume que manteve. Não é porque a torcida vaiou contra o Betim que você vai mudar de ideia. Então, enfim, a minha crítica, desde o início, praticamente, da trajetória dessa diretoria nova do Cruzeiro, é não perceber norte. Com o Ronaldo, eram mais baby steps. Eram passinhos que o Cruzeiro estava dando. E eu estou falando do Ronaldo por quê? Porque eu sei que a torcida do Cruzeiro tem ficado chateada com um discurso que eu tenho diferente de diretoria a diretoria, mas é simplesmente que eu entendia que eram passinhos que estavam sendo dados, mas que tinha algum futuro ali, tinha algum norte. Tanto que o Cruzeiro que deu certo no Campeonato Brasileiro de 2024 foi o Cruzeiro do Ronaldo, né? Com o Fernando Seabra e com os jogadores que estavam antes. A partir do momento que o Cruzeiro deixou de dar pequenos passos para dar um salto, ele não conseguiu dar esse salto. Porque foi atropelando processos. Atropelou o processo para a chegada de jogador, para a mudança de técnico, de novo está atropelando um processo agora, o que até pode dar certo. Mas que as coisas são feitas atropeladamente, rápidas demais, afobadamente e sem decisões técnicas, isso é o diagnóstico que eu de fora
consigo fazer. Posso estar completamente enganado, não tem nenhum problema. Mas é o diagnóstico que eu faço vendo de fora. Não existe muita certeza no que o Cruzeiro está fazendo. Isso é péssimo, tá? Outra coisa é que dentro de campo a bola bata 300 vezes na trave e não entra, azar e tal, que os caras... Mas a pior coisa que pode existir num clube de futebol é que quem está no comando não saiba o que está fazendo. E eu tenho essa sensação. Que quem está no comando não sabe o que está fazendo, o ruído da arquibancada vai interferir nas decisões depois. Isso é a pior coisa. Isso é um coquetel horrível, que vai gerar depois uma ressaca inacreditável. Para finalizar, o melhor técnico do Brasil é o Tite. É o melhor técnico. Eu não sei quem dá certo na relação Tite ou Gabigol, mas se o Gabigol for impeditivo para o Tite chegar, se o Cruzeiro não puder ter, nem sei se o Cruzeiro iria querer ou não, acho que deveria querer. E para mim, assim, para mim não existe uma discussão de quem é o melhor técnico brasileiro, né? Assim, falei no Brasil, brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Tite é o melhor, pelo que ele conseguiu fazer em clubes, não no Flamengo, mas antes, e também o trabalho dele da seleção brasileira, teve falhas e não venceu a Copa do Mundo, mas foi um trabalho linearmente, assim, bom. É o melhor técnico do Brasil. Só ver a saída dele da seleção, né? Como a gente tem dificuldade de achar um outro parecido. Se o Gabigol é um impeditivo para contratar o Tite, também é um muito mau sinal dessa diretoria. Porque basicamente o Cruzeiro se casou com um jogador por 4 anos, acho que são 4 anos de contrato, o Cruzeiro se casou com o Gabriel Barbosa por 4 anos, e ele durante 4 anos não vai poder ter o melhor técnico brasileiro. Se enquanto o Gabigol estiver no Cruzeiro, o Cruzeiro é pequeno demais para nós dois, ou o Gabigol ou o Tite, o Cruzeiro está se privando durante 4 anos, se o Gabriel manter o contrato dele até o final, de ter o melhor técnico do Brasil. Então o Cruzeiro ou sempre vai ter que ter criatividade no mercado externo, ou sempre ter que comer o segundo prato, a segunda opção. Não sei se o que eles têm é irremediavelmente conclusivo ou que realmente não se possa ter ali uma conciliação entre os dois. Realmente no Flamengo o Gabriel jogou muito pouco, teve poucas oportunidades, ficou para trás do Carlinhos, assim, realmente o Tite não contava e não gosta do futebol do Gabriel, não sei se da pessoa, mas do futebol do Gabriel, mas que a chegada desse jogador impeça a chegada do técnico eu também acho muito ruim. Repito, não sei quem estava certo ou quem estava errado na relação Tite e Gabriel, já vem desde lá atrás, né? Na Copa do Mundo, o Tite não chamou o Gabriel Barbosa, ele numa comemoração do Flamengo foi explicitar que, enfim, o desagrado dele com o treinador e depois se reencontraram no Flamengo. Mas também acho muito perigoso que você tenha um contrato tão longo com um jogador e que te impeça de ter um técnico da qualidade que tem o Tite. É isso, meu povo. A temporada está só começando. É melhor remediar agora. É melhor remediar agora porque você ainda tem todo o campeonato estadual para preparar o time para o que de fato vem depois, que é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano que vem. Mas se é para remediar dia 27 de janeiro, podia ter sido remediado dia 10 de dezembro. Né? Se era para trocar tão cedo, se acreditava-se tão pouco no Fernando Diniz, se a paciência com o Fernando Diniz era tão pouca, que não fosse, que não tivesse paciência. Que trocasse dia 10 de dezembro, teria tido 21 dias em dezembro e 27 dias em janeiro já, então teria tido 50 dias para que chegasse um novo técnico, que entendesse, que fizesse todo o trabalho, antes tarde do que mais tarde ainda, então ok, mas por que não foi antes? Essa pergunta deve ser feita, deveria ser feita se fosse uma empresa, deveria ser feita essa pergunta e deveria existir cobrança. Para finalizar rapidinho, esse vídeo meio que já acabou umas 2 vezes e ele voltou. Estava vendo um trecho da entrevista do Pedro Lourenço com o Samuel Venâncio. E o Pedro Lourenço fala do quanto de dinheiro já colocou no Cruzeiro e da situação do Arrascaeta, que acho que ele participou da compra e depois que não recebeu, e do tanto que ele ajudou, que ele começou a fazer as contas de quanto dinheiro já colocou no Cruzeiro e parou, e que agora como dono é a mesma coisa. Gente, isso parece uma mercearia familiar dos anos 60. Assim, isso não parece um clube de futebol profissional. Que alguém vá colocando dinheiro que não saiba quanto colocou e que siga colocando. E, pô, assim, é uma crítica à profissionalidade da coisa. Outra coisa é que seja um super cruzeirense que esteja ajudando o clube que o Cruzeiro teria fechado se não fosse o Pedrinho. Pô, que bom então que tenha esse cara na vida do Cruzeiro. Mas não pode, um clube de futebol, a curto prazo salva. Curto prazo salva. O dinheiro vai lá, ajuda e não deixa o clube acabar e contrata jogador naquela época horrorosa de Série B e tal. A curto prazo salva. A médio e longo prazo, um clube de futebol não pode ser administrado como uma mercearia familiar dos anos 60, 70. E eu tenho essa sensação, pelas decisões técnicas tomadas com o futebol e pelas decisões financeiras também, econômicas.
pode dar certo. Tem grandes jogadores no elenco, que precisam ser recuperados, mas tem muitos bons jogadores, e pode chegar um técnico que faça esses caras jogarem melhor do que eles estão jogando, os que já estão desde o ano passado há muito tempo, porque também tem Lautaro, Matheus Henrique, o Wallace e outros jogadores que chegaram desde o ano passado, mais os que chegaram esse ano. Então, pode até funcionar dentro de campo, e acho que a salvação para o clube é o time, normalmente é o contrário, não é o time que tem que salvar o clube, mas é o clube que tem que ajudar o time de futebol. Mas enfim, até pode dar certo, tá, gente? Não estou decretando que o Cruzeiro vai dar errado em 2025. Mas os passos que estão sendo dados para dar certo não me parecem coerentes. Há muito tempo, mas não me parecem coerentes. É isso. Energia, ó, lá em cima. Valeu, gente. Até a próxima, hein? Boa semana para vocês. Tchau, tchau.